nós ganharmos tempo, eu quero convidar a todos os irmãos que já estão presentes para abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Após essa meditação na Palavra de Deus, nós levantaremos uma oferta para socorrer um irmão nosso, um obreiro dessa igreja, que sofreu grave acidente e não tinha recursos para atendimento e precisou fazer tomografia e vários procedimentos caros, e nós, pela fé em Deus e nos irmãos, resolvemos apoiar aquela família. Depois o pastor Ivanildo vai vir aqui trazer essa informação e nós ofertaremos. Mais alguma informação aí, irmão? Alguma informação aí? Muito bem. São Lucas, capítulo 4. Versículo 14. Lucas 4, verso 14. Todos acharam? Amém. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Amém? Muito bem. Nessa noite, gostaria de meditar na palavra de Deus com os irmãos a respeito da rejeição de Jesus. Mas a rejeição que ele sofreu na sua casa, na sua própria casa, no início do seu ministério. E o versículo 24, ele traduz para nós o sentido deste assunto. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Inicialmente eu gostaria de passar aos irmãos que o Senhor foi dirigido pelo Espírito Santo em todos os seus passos. Você pode observar aí no versículo 1 que ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos repetir isso? Foi levado pelo Espírito ao deserto. E no versículo 14 deste mesmo capítulo 4 diz: Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Vamos repetir isso? Pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Então nós temos aí a sintonia de Jesus com o Espírito Santo de Deus em todos os seus passos. No deserto,
para sofrer as tentações iniciais, antes do seu ministério propriamente dito, e depois, quando pelo Espírito ele volta para a Galileia, para ali realizar uma primeira fase do seu ministério, onde aconteceu a chamada dos seus discípulos, aconteceram milagres extraordinários, principalmente operados ali na cidade de Cafarnaum. Depois que o Senhor realizou estes sinais maravilhosos ali, a sua fama percorreu aquela região. E a sua fama de operação de milagres chegou até a cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré. Por isso que o Senhor, depois que retorna do Egito quando criança, daquela fuga para o Egito, providenciada por Deus, ele se instala com a família ali em Nazaré da Galileia. Por isso Jesus também é chamado de Nazareno. Amém, meus irmãos? E o Senhor cresce naquela cidade. O Senhor passa ali a sua infância, sua juventude, ajudando seu pai, cuidando-se como era filho do carpinteiro José. A palavra de Deus nos diz que os tempos passaram, ele vai ao Jordão, é batizado, e conforme eu disse, guiado pelo Espírito de Deus, e conforme os evangelhos de Mateus e Marcos, mais propriamente, os irmãos veem uma série de milagres realizados ali naquela região. A fama chega e Jesus retorna para a sua cidade, onde ele cresceu, o lugar onde ele viveu boa parte da sua vida. E todos tinham uma grande curiosidade de ouvir o próprio Jesus, porque todo mundo conhecia Jesus, todo mundo tinha contato com Jesus na sua infância, na sua juventude, até se tornar adulto. Essa é a realidade. E o versículo de número 15 diz que ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. No capítulo 4, nós vemos aí que o versículo 15, ele ensinava e era louvado. Era louvado porque ele não somente ensinava, mas a sua palavra também se traduzia em realização. Essa era a marca, a diferença do ensino do nosso Senhor. Foram prender ao Senhor e os guardas voltaram dizendo: nunca nenhum homem falou como este homem, porque a sua palavra era seguida, acompanhada de maravilhas. Amém? Era assim a fama de Jesus. E agora, no versículo número 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus nos ensina aqui um hábito extraordinário, que é o costume de congregar, não é? Segundo o seu costume, ele, no dia sagrado, no dia santo dos judeus, foi para a casa onde o povo se reunia. Não era o templo, porque o templo estava em Jerusalém, era uma sinagoga. Mas era um lugar onde havia uma liturgia, onde havia orações, lembrança das promessas de Deus, do livro Deuteronômio, havia ali canção dos salmos, a leitura em hebraico, a tradução no aramaico de textos, uma exposição da palavra de Deus, e se um sacerdote estivesse presente, ele proferia a bênção final. Se não estivesse, eles oravam mais uma vez, encerrando a reunião.